Em agosto de 1942, um capitão de corveta alemão entediado e vaidoso afundou 6 navios brasileiros, matou 607 pessoas e obrigou o país a reagir. No vídeo de hoje, vamos ver como um oficial nazista jogou o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tem curtido os vídeos do Almanac Militar? Um canal amplo e diversificado que busca trazer o melhor da história para você, sempre de um jeito claro, direto e ilustrado. E para continuarmos, mostre que você está conosco, se inscreva no canal e ative as notificações. A sua participação é fundamental para nós. Às 17 horas e 48 minutos de 15 de agosto de 1942, o capitão de corveta alemão Harold Schacht, comandante do submarino U-507, anotou no seu diário de guerra o seguinte: no início, o crepúsculo, um navio a vapor é avistado a 9 milhas náuticas, cerca de 16,7 quilômetros, no rumo 288 graus. Manobrei adiante, na escuridão, o vapor acendeu suas luzes de navegação, entretanto, não há marcas de neutralidade. No visual do U-507, no litoral de Sergipe, estava o Baipendi, o navio de carga e passageiros que levava a Olinda um grupo de artilharia do exército com suas famílias. Faltava pouco para escurecer, o que impediria o reconhecimento do navio brasileiro. A embarcação estava com as luzes acesas, mas não tinha bandeira e nome do país pintado no casco ou iluminado, as tais marcas de neutralidades visíveis. E Schacht ainda notaria que se tratava de um navio passageiro cargueiro, o que a rigor não se enquadrava no universo dos navios que poderiam ser torpedeados. Mas Schacht mostrava-se ansioso por alcançar a sua primeira vitória após mais de 40 dias de missão. Voltar para casa com todos os 22 torpedos intactos seria constrangedor para um comandante laureado como ele, um motivo para a chacota dos demais submarinistas. Quando chegou a 1.500 metros do alvo, às 18h53, Schacht disparou 2 torpedos. O rastro espumante dos bólidos rasgou o mar, mas não acertou o alvo. O capitão não desistiu, aproximou-se mais do navio e acionou mais 2 torpedos às 19h12, apenas 1.000 metros de distância. 2 disparos para prevenir qualquer possibilidade de transmissão de rádio pelo vapor, e ele anotou no diário. Dentro do navio, a tripulação, passageiros, a maioria cariocas, haviam acabado de jantar. A noite estava animada, era a comemoração de aniversário do imediato do navio, o senhor Antônio Diogo Queiroz, e uma pequena banda animava a refeição. O choque do torpedo com o compartimento de carga sacudiu a embarcação. As vidraças quebraram, a madeira do casco rangeu e o navio começou a adernar. As pessoas, muitas delas sangrando, caminhavam desnorteadas quando o segundo torpedo acertou os motores e provocou imensas labaredas que atingiram a altura do mastro principal, segundo a descrição do capitão do navio, Lauro Montinho dos Reis, um dos 36 sobreviventes daquela tragédia. As luzes se apagaram e a escuridão e os gritos de socorro tomaram conta. A tripulação não conseguiu nem sequer enviar um SOS para pedir socorro e desvencilhar os botes salva-vidas. Vários foram tragados pela água. Montinho também foi arrastado ao fundo do mar, imprensado por 2 fardos que se soltaram da carga do navio. Mas, por conterem material flutuante, os volumes voltaram à superfície e, como um milagre, trouxeram o capitão de volta. Outros não tiveram a mesma sorte. 286 pessoas morreram. E Schacht não perdeu tempo. Saiu de novo à caça de outra embarcação. Às 21h03, quase 2 horas depois de afundar o Baipendi, o U-507 explodiu o Araraquara, um barco de carga e passageiros. Em 5 minutos, o navio se partiu ao meio e levou 131 pessoas para o fundo do mar. O capitão nazista seguiu a sua sanha destruidora. Às 2h10 da madrugada, já no litoral norte da Bahia, avistou o 3º navio, o Aníbal Benévolo, e lançou mais um torpedo. A embarcação foi atingida no centro e afundou em 45 segundos. Das 154 pessoas a bordo, apenas 4 sobreviveram. Numa época em que as telecomunicações e os sistemas de defesa da costa ainda eram precários, a notícia dos ataques demorou para chegar ao continente e foi em forma de náufragos e de cadáveres na praia. Enquanto isso, o submarino alemão seguiu a caça.
Em 17 de agosto, 2 dias depois do primeiro disparo, Pichat avistou uma embarcação mercante cinza sem bandeira. Era o Itagiba, um navio de cargas e passageiro. O alemão disparou mais um torpedo que atingiu o barco no centro. Passageiros e tripulantes abandonaram o navio e pularam em botes salva-vidas, mas um deles foi atingido pela queda do mastro durante o naufrágio. O iate Aragipe, que estava nas proximidades, percebeu a explosão e partiu para acudir os sobreviventes, mais ou menos 150. Outro navio, o Arará, um velho mercante de 1907, se juntou ao resgate do Itagiba, a essa hora envolto em fumaça. Pichat acompanhou a movimentação. Ele havia avaliado não ser apropriado gastar artilharia tão perto do continente. Mas quando o Arará se aproximou e recolheu 18 náufragos, Pichat mudou de ideia e disparou outro torpedo a apenas 200 metros de distância. Dos 35 tripulantes do Arará, apenas 15 sobreviveram a mais um ataque do capitão de corveta do Terceiro Reich. Pichat deu por concluída a operação e se afastou para o alto mar para fazer reparos no submarino. Ele ainda afundaria mais um navio brasileiro, o Jacira. Depois dos ataques, dezenas de corpos de mulheres, homens e crianças chegaram ao litoral de Sergipe. A cena é parecida com aquela que chocou o mundo em setembro de 2015, quando o corpo do menino sírio Alan Kurdi apareceu na praia de Bodrum, na Turquia, depois de um naufrágio. Uma das cenas mais devastadoras é a do tenente Castelo Branco, desolado à beira da praia com a morte da mulher e do filho que estavam no Baipendi. Foi quando o Brasil, então, se deu conta do ocorrido. A opinião pública entrou em choque e os jornais cobraram uma decisão imediata do presidente Vargas. O Brasil havia cortado relações comerciais e diplomáticas com os países do eixo em janeiro de 1942, mas mantinha sua independência do conflito. Também não era novidade o ataque a navios brasileiros. Vários barcos carregados de borracha haviam sido alvos dos alemães, mas em geral, os oficiais de Hitler davam um tiro de alerta, os marinheiros saltavam nos botes salva-vidas e depois o navio era afundado. Além disso, os naufrágios anteriores haviam ocorrido lá no Caribe, na costa dos Estados Unidos, logo uma zona de guerra. Desta vez, o ataque acertara navios de cabotagem e de passageiros, deixando mais de 600 cadáveres na costa brasileira e um país indignado. No dia 18 de agosto de 1942, terça-feira, o Departamento de Imprensa e Propaganda divulgou uma nota sobre o ocorrido. No Rio, houve passeatas em diferentes pontos da cidade, que rumaram até o Palácio da Guanabara. Vargas, ainda debilitado por conta de um acidente de carro que ele sofreu em maio, saiu na sacada, amparado pela mulher e a sua filha, e fez um discurso de improviso, dizendo que a agressão não ficaria impune. No sábado, 22 de agosto, atendendo ao clamor popular, Vargas reuniu os ministros e comunicou que o Brasil decretaria o estado de beligerância contra a Alemanha e a Itália. Na prática, o país já estava então entrando em guerra. Enquanto isso, o U-507 seguia no Atlântico. Como ele precisou emergir à superfície, foi avistado então por uma patrulha americana, pilotado pelo tenente John Lacey. O Catalina 83P6 abriu fogo contra o U-507, mas acabou errando o alvo. Lacey acreditava ter acertado o submarino, e o feito foi então muito comemorado pela imprensa do Brasil e dos Estados Unidos. Na verdade, foi um alívio precipitado. O U-507 ainda acertaria mais 2 embarcações antes de deixar o litoral nordestino rumo à África Ocidental no dia 27 de agosto. O Catalina só vai conseguir acertar o submarino no ano seguinte, que vai causar a morte então do capitão Pichat. Até bem pouco tempo atrás, acreditava-se que a ordem para atacar os navios de brasileiros fazia parte dos planos da Marinha Alemã, com o aval direto do próprio Hitler. Mas uma investigação no diário de bordo de Harry Pichat, nos arquivos de guerra alemães, feitas pelo coronel e historiador militar Durval Pereira, acaba por desmentir essa versão. Em pelo menos 2 oportunidades, Hitler teria então atuado para conter a Marinha Alemã, conforme revelam os documentos do Terceiro Reich. A ordem de operações número 53, a famosa Operação Brasil, teve sim origem no Comando de Guerra Naval alemão e determinava que os submarinos atacassem o Brasil em bando, provavelmente para retalhar o país por ter rompido relações diplomáticas e estar
mais próximo dos Estados Unidos. Mas a operação foi cancelada. A ordem de operações número 53 não seria realizada conforme a anotação no diário de guerra do Comando de Submarinos alemão. Já a interrupção da operação está também no relatório do Comando de Operações Navais sobre a ação do U-507, afirmando que ela fora abandonada por motivos políticos. É provável que o ministro das Relações Exteriores nazistas, Joachim von Ribbentrop, tenha convencido o Führer que a entrada do Brasil na guerra poderia ter um efeito cascata na América do Sul. Chile e Argentina poderiam se unir contra o eixo. A devassa feita pelo Tribunal de Nuremberg nos arquivos alemães não encontrou um único documento que pudesse incriminar as lideranças alemãs pelas mortes no litoral brasileiro, e a razão é evidente: tal ordem jamais foi dada. Os documentos mostram que o U-507 recebeu a autorização apenas para fazer manobras no litoral com um objetivo específico: interceptar comboios aliados rumo à cidade do Cabo. A Alemanha havia alertado o Chile e a Argentina que era necessário sinalizar seus navios para não se tornarem alvos dos ataques dos submarinos alemães. Mas o Brasil não foi avisado da medida. Outra retaliação por ter rompido relações com o eixo em 1942. Isso acabou servindo como justificativa para afundar os navios, segundo apontamentos no diário de bordo do submarino alemão. A pesquisa no Arquivo Federal Alemão mostra que Harrausschacht receberam uma missão de atacar navios isolados em uma zona bem longe do Brasil, o que vai decepcionar então esse oficial alemão. O tédio de não avistar nenhum inimigo ao longo de semanas, enclausurado dentro da cabine de um submarino, levou o comandante a invadir o litoral brasileiro atrás de uma ação. O oficial parecia estar convencido de que o tráfego naval americano estava passando pela costa brasileira, como ele mesmo anotou em seu diário. Na época, até a diplomacia alemã ficou intrigada com os disparos dos torpedos e suspeitava que os ataques haviam partido inclusive dos italianos. O próprio Schacht foi inquirido diversas vezes logo após os naufrágios para dar explicações, mas conseguiu ser bastante evasivo. Segundo o historiador René Gertz, se Schacht não tivesse aprontado aquilo que aprontou, provavelmente o Brasil não teria entrado na guerra naquele momento. Quase 2 anos após o ataque alemão, em 30 de junho de 1944, o Brasil enviou o primeiro contingente de tropas rumo à Itália. Ao longo dos 8 meses seguintes, 25 mil soldados brasileiros lutaram na Segunda Guerra Mundial e 476 deles morreriam. Se você ficou curioso sobre a nossa trajetória à guerra, assista a estes vídeos aqui para se aprofundar. Deixo aqui na descrição o link para a aquisição das obras que fundamentaram este vídeo. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.